tendinopatia do supraespinhal, tendinite do supraespinhoso, síndrome do manguito rotador. Esses aí são alguns nomes de lesões na região do ombro que geralmente são enquadrados aí no código M75 ou M75.1 da CID-10. Se você foi diagnosticado com algum desses problemas e quer entender se a sua doença pode ser enquadrada como uma doença do trabalho, você está no lugar certo. Aqui eu vou te mostrar quando essas lesões no ombro podem ser consideradas como um acidente de trabalho e como conseguir isso na prática. Primeiro, já respondendo aí sua pergunta inicial, sim, uma tendinopatia do supraespinhal, do supraespinhoso, uma síndrome do manguito rotador, ou seja lá como o seu médico estiver chamando, ela pode sim ser considerada uma doença do trabalho, mas para isso o trabalho precisa ter sido o principal fator que te levou a adoecer. Ou então, ele agiu diretamente no agravamento da doença. Vamos por partes aqui, tá bom? Primeiro, a gente precisa entender que, como a maioria das doenças relacionadas ao trabalho, as lesões no ombro têm fatores ocupacionais e não ocupacionais. Alan, não entendi nada. O que significa isso aí? Significa que tanto tem coisas que causam essas lesões dentro do trabalho como fora do trabalho. Para sua doença ser considerada uma doença do trabalho, os fatores ocupacionais, ou seja, os fatores no trabalho, precisam ser mais fortes do que os fatores fora dele. Daqui a pouco eu vou te mostrar quais são esses fatores. Fica aqui comigo. Antes, eu preciso te explicar em que momento que você consegue confirmar que a sua lesão no ombro é uma doença do trabalho. Basicamente, existem 3 momentos diferentes para isso acontecer. O primeiro momento é dentro da empresa mesmo. Quando você foi diagnosticado pelo seu médico, que você receber ali o seu resultado da ressonância, receber um atestado. Nesse momento aí, a empresa pode reconhecer que a sua doença está ligada ao seu trabalho. Nesse caso, ela vai te passar para o médico do trabalho para confirmar que realmente você está doente, que a doença está ligada ao trabalho, e aí, teoricamente, ele vai emitir a CAT. Só que isso aí praticamente nunca acontece, porque a empresa vai estar reconhecendo que ela te deixou doente. E, gente, isso aí é quase impossível. Na teoria, deveria acontecer. Ela deveria te passar pelo setor de medicina do trabalho e então emitir a CAT. Mas não cria muita expectativa não, tá bom? Porque a chance é realmente muito baixa. Aí vamos lá. Qual é o segundo momento em que isso pode acontecer? Quando você se afasta pelo INSS. Sempre que você passa por uma perícia no INSS, eles têm o poder de reconhecer que o seu afastamento foi decorrente de uma doença do trabalho. Ou seja, eles reconhecem que o seu problema está diretamente ligado ao seu trabalho. Isso aqui já é mais comum de acontecer, tá bom? Alan, e se eu me afastar pelo INSS, mas também não reconhecerem minha lesão como uma doença do trabalho? E aí? Olha, aqui existem alguns caminhos que você pode seguir. Você tem a opção de recorrer dessa decisão do INSS e depois, se não for alterada, se o INSS não mudar essa decisão, entrar com a ação na Justiça Federal contra o INSS. No entanto, em casos como esse, quem dá a palavra final é a Justiça do Trabalho. É através de um processo lá na Justiça do Trabalho que você consegue confirmar que a sua doença foi causada ou agravada pelo trabalho. Vamos entender aqui com calma. Imagina que você recebeu um diagnóstico de tendinopatia do supraespinhal e acredita que ela está ligada ao trabalho, mas a empresa nega. A empresa diz que não tem nada a ver com o trabalho. Isso aí foi um negócio que você adquiriu fora do trabalho. Para conseguir confirmar isso, para tirar a prova dos 9, você vai precisar colocar a empresa na justiça. Lá na Justiça do Trabalho, o juiz vai chamar um médico da confiança dele para te examinar, conferir toda a sua documentação médica, e esse cara, esse perito, esse médico, ele vai avaliar se realmente o trabalho está ligado ao seu adoecimento. Alan, o que ele vai considerar para dizer se é ou não é? Ele vai avaliar justamente aqueles fatores ocupacionais e não ocupacionais. E aí ele vai dizer se o seu trabalho tem alguma coisa a ver com a doença. Olha, só para você ter uma ideia, essas lesões no ombro costumam estar ligadas a várias coisas fora do trabalho. Por exemplo, quem tem artrite e diabetes tem mais chance de ter esses problemas no ombro. Se você pratica esportes como tênis, também tem mais chance de ter esses problemas. Tem até alguns tipos de formação no ombro, como o osacromial, o acrômio ganchoso e o acrômio com inclinação anterior, que a gente já pode nascer com elas e que te colocam em uma chance maior de ter uma tendinite do supraespinhoso. Ou seja, quando o perito vai te analisar e ele vê que você já tem um monte de coisa fora do trabalho, já tem um problema genético, está praticando um esporte que
pode ter relação com isso daí, diminui muito as chances de você ganhar. Diminui muito as chances dele reconhecer que aquele seu problema está ligado ao trabalho. Principalmente se você não trabalhou na empresa durante muito tempo. Se você já tem uma idade mais avançada também. Tudo isso aí vai influenciar. Aí vamos entrar aqui agora na parte das coisas que podem te levar a adoecer dentro do trabalho. O que é que esse perito vai considerar aqui como fator ocupacional? Basicamente, quando a gente fala dessas lesões no ombro, as principais causas são ficar fazendo flexão e abdução de braços, que é simplesmente esse movimento de levantar o braço aqui acima da cabeça. Quando você faz isso de forma repetitiva, com esforço, ou então você fica numa posição parada, você fica muito tempo naquela posição com o braço acima do ombro, com o braço acima da cabeça, isso daí é muito desconfortável. Pode te levar a uma lesão no ombro. Por exemplo, é muito comum ver problemas nos ombros em costureiras, soldadores, mecânicos, eletricistas, porque esse pessoal fica ali numa postura estática, fica muito tempo ali com o braço levantado, fazendo torção. Isso daí gera muito problema no ombro. O que é essa postura estática que eu tô falando? É você ficar ali numa posição que não é natural, né? Você fica ali com os braços para cima, né, torcido, né, como você estivesse apertando ali parafuso. Isso daí gera um desconforto no músculo e pode levar a uma lesão. Aí, claro, não é ficar ali 3 minutos numa jornada de 8 horas. Não, é você ficar direto, várias vezes, né? Tem que ser uma coisa que realmente prejudica ali, tá bom? Esses problemas também aparecem muito em cabeleireiros, né, que fica ali com os braços levantados, professores que escrevem ali no quadro, né, pedreiro, marceneiro, carpinteiro também. Esse pessoal usa muita força também, pega peso, né? Isso aqui são só alguns exemplos, tá bom? Outra coisa que também tá ligada a esses problemas nos ombros é você trabalhar com vibração, né? Trabalhar com martelete, furadeira. Essas máquinas que geram vibração, elas também são consideradas fatores de risco. O pessoal que trabalha puxando ou empurrando carrinho pesado também pode ter esse tipo de problema, né? Então, vamos resumir aqui o que é que pode te levar a ter esses problemas no ombro devido ao trabalho. Primeiro é trabalhar com movimentos repetitivos de flexão ou abdução de braço. Aqui é simplesmente você trabalhar levantando os braços acima da cabeça, tá bom? Além do movimento repetitivo, se você fica com postura estática, postura forçada, que causa uma tensão no ombro, também pode levar a esses problemas. Outra coisa é colocar muita força no ombro, né? Carregando peso, né? Fazendo o movimento de empurrar e puxar, né? Isso daí também pode levar ao adoecimento. E aí, por fim, também tem a questão da vibração, né? Basicamente, é isso aí que pode te levar a desenvolver uma lesão no ombro pelo trabalho. O que é que você precisa observar? Se realmente no seu trabalho tem essas coisas. Se não tiver, sua doença não está ligada ao seu trabalho, ela está ligada a fatores não ocupacionais. E aqui eu preciso que você tenha muita atenção. Isso não é uma ciência exata. O perito ele vai fazer uma investigação para tentar confirmar que realmente as coisas no seu trabalho é que te levaram a adoecer. Só que não tem como ele ter 100% de certeza. Por isso você precisa se preparar muito bem antes de querer levar um caso como esse para a justiça. Você precisa ter provas fortes, tanto de que você está doente, né, que você tem um problema no ombro, como também que você tinha esses fatores ocupacionais aí no seu dia a dia. Ou seja, você precisa provar tanto que está doente, como o que te levou a adoecer. Você pode provar que está doente com a sua documentação médica, né, seus atestados, seus exames de imagem, relatórios do seu médico, seu prontuário. Esses documentos servem para mostrar que você realmente está doente. Aí você também pode usar fotos do seu local de trabalho, vídeos do seu local de trabalho, testemunhas que trabalharam com você. Tudo vai depender do seu caso. Dependendo, inclusive, do que você faz, se for algo que já é evidente ali, que existem fatores ocupacionais, você nem precisa se preocupar tanto com essa parte dessas provas aqui do ambiente de trabalho. Basta provar que realmente você adoeceu. Com essas provas aí sim você procura um advogado trabalhista e entra com uma ação exigindo que a sua doença seja reconhecida como uma doença do trabalho, equiparada a acidente de trabalho. Alan, qual é a vantagem de ter esse enquadramento? Qual é a vantagem de a minha doença ser acidente de trabalho? Olha, ao ter a doença enquadrada como acidente de trabalho, equiparada a acidente de trabalho, você pode ter até 12 direitos diferentes, que vão desde indenizações até estabilidade no emprego. Para você conhecer esses 12 direitos, eu recomendo que a seguir você assista esse vídeo aqui, ó. Eu também vou deixar ali no topo da tela um botão para quem quiser falar comigo pelo WhatsApp. Eu espero ter ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.